Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou Eduardo Kuduavski. Você está no canal Natureza Viva, Ecologia e Sustentabilidade na Rede. Aproveitando a oportunidade, faço o convite a que você inscreva-se em nosso canal. Acione as notificações, dê seu like, deixe seu comentário e compartilhe o conteúdo como melhor lhe aprouver. Eu trago hoje mais um conteúdo que foi veiculado pelo programa Natureza Viva, que vai ao ar pelo site da Rádio Natureza Viva e também pelo seu Facebook, cujos links estarão fixados nas descrições e nos comentários deste vídeo. São duas matérias jornalísticas cujos conteúdos são complementares. A primeira matéria vai nos mostrar os impactos ambientais causados pelo aquecimento global sobre a vida dos oceanos, especialmente sobre os corais. A segunda matéria nos apresenta uma luz no fim do túnel. A inovação tecnológica como uma esperança de gerarmos energia sem emissões de gases que causam o efeito estufa, o aquecimento global e as mudanças climáticas que estão matando nossos oceanos. Trata-se de um trabalho de alguns cientistas que acompanharam a morte de recifes de coral. Um trabalho feito por esse grupo que relata como que foi a sua experiência de observar a morte de um recife de coral causado pelo aquecimento global. A gente está acostumado a falar do derretimento das geleiras, grandes tempestades, furacões, fenômenos maiores assim, causados pela alteração climática, né? Pelo aquecimento global. Mas estão acontecendo mudanças muito mais sutis que a gente não percebe. E muitas vezes podem estar acontecendo no quintal da nossa casa e a gente não observa. Olha o que acontece com os corais no arquipélago de Chagos, uma região remota do Oceano Índico, com praias de areias cobertas aí de coqueiros, pássaros, distante da rota dos navios, enfim, um paraíso na Terra. No entanto, logo abaixo aí do nível da água, os recifes de coral se estendendo por quilômetros ao longo de uma cadeia de montanha subaquática, sofrendo os impactos do aquecimento global. Isso observado pelos cientistas, né? Este paraíso sendo afetado pelas ondas de calor. Por ser tão remoto, aparentemente não sofreria, não poderia estar sofrendo nenhum tipo de influência humana, né? Mas como a gente já falou esses dias aqui no programa Natureza Viva, apenas cerca de 3% do planeta ainda não sofreu a interferência humana. O restante nós já impactamos de alguma forma. O ser humano conseguiu chegar praticamente em todos os recantos desse planeta e desequilibrando os ecossistemas, né? Em 2015 houve uma onda de calor marinha que atingiu os recifes de coral de todo o mundo. Essa onda de calor do mar provocada pelo aquecimento global. Nós estamos observando aí nas últimas décadas, batendo recordes de temperatura média do planeta Terra a cada ano que passa, né? Está subindo a temperatura da Terra e com isso o que é que acontece, né? À medida que a temperatura da água subia, os corais começaram a branquear. Para o olho destreinado, a cena poderia parecer fantástica, um cenário bonito, os corais branqueando. Mas quando a água esquenta, os corais ficam estressados e expelem as minúsculas algas chamadas de dinoflagelados que vivem em seus tecidos. Depois de expelirem as algas, os corais ficam rosa fluorescentes, azuis e amarelos, produzindo uma variedade de cores que, para quem olha de fora e não entende, acha um cenário lindo. Mas na sequência, né, eles começam a branquear. Então todo o recife que estava adquirindo cores psicodélicas, né, que podem extasiar, né, um olhar humano, depois passam a branquear, ou seja, a morrer. Na semana seguinte vimos os corais ficarem brancos e começarem a morrer. Não eram apenas pequenos pedaços do recife que estavam branqueando. Estava acontecendo em centenas de quilômetros
quadrados. Isso é o relato do cientista, né? Então, eles estavam testemunhando a morte de um recife. A devastação do Recife Chagos não estava acontecendo isoladamente. No século passado, as temperaturas da superfície do mar aumentaram em média cerca de 0,13 graus Celsius por década, à medida que os oceanos absorvem a vasta maioria das emissões de gases do efeito estufa das atividades humanas, principalmente da queimada de combustíveis fósseis, escapamento dos veículos, chaminés das fábricas e assim por diante, os tratores na agricultura, os aviões e por aí vai, né? O aumento da temperatura e as mudanças na química dos oceanos afetam a vida marinha em todos os tipos, desde a deterioração das conchas de ostras, enfim, afeta toda a cadeia alimentar, até fazer com que as populações de peixes migrem para águas mais frias. Esse é um fenômeno também já muito observado. Peixes de águas quentes da região da linha do Equador estão sendo vistos em águas que deveriam ser mais frias, né? Nas regiões temperadas, ao norte e ao sul. Então os peixes estão migrando das regiões quentes do planeta, o que também significa que as águas dos oceanos estão mais quentes, né? E eles estão fugindo dessas regiões onde a água está superaquecida para as regiões onde a temperatura lhes é agradável, né? Então, assim, os corais vão ficando estressados quando as temperaturas aí sobe aí em torno de 1 grau centígrado acima do nível de tolerância, e ao ficarem estressados acabam então morrendo. Esse é um fenômeno devastador do aquecimento global que acontece longe dos nossos olhos e que afeta e muito a todos nós, porque nos corais, nessas regiões, né, nas barreiras de coral, é onde está a maior diversidade de vida marinha. Então a possibilidade de alimento vindo dos oceanos está toda baseada nessas regiões de corais, sem contar a proteção das costas dos continentes, da força das ondas do mar. Sem os corais, as ondas do mar provocariam muito mais impactos nas regiões praianas. Enfim, os corais têm função ecológica importantíssima. Então, um estudo de Recife em torno de Papua Nova Guiné, no sudoeste do Pacífico, descobriu que 75% das espécies de peixes de Recife diminuíram após o branqueamento em 1998, e muitas dessas espécies diminuíram em mais da metade. Então, de fato, né, o impacto das ações humanas longe dos nossos olhos e desequilibrando ecossistemas fundamentais para a nossa existência no planeta Terra. E com isso vão desaparecendo espécies de plantas e animais sem sequer ter sido conhecidas, catalogadas e que eventualmente poderiam servir de alguma forma ainda como alimento medicinal, enfim, para os nossos filhos e nossos netos. Nós temos uma responsabilidade, a nossa geração tem uma responsabilidade enorme para com nossos filhos e nossos netos, bisnetos, as futuras gerações, porque nós já sabemos o que estamos causando de desequilíbrios e não podemos mais dizermos que ignorávamos essa situação, e por termos conhecimento somos obrigados a agir. Não dá mais para ficar acreditando que é mais importante o PIB, o Produto Interno Bruto, o crescimento econômico, do que a proteção ambiental. É fundamental a proteção ambiental para que haja desenvolvimento agora e no futuro, né? O mundo já perdeu 30% a 50% de seus recifes nos últimos 40 anos, e os cientistas alertam que a maioria dos recifes remanescentes pode desaparecer em décadas. Eles podem até se recuperar se a temperatura baixar, as condições ideais de vida para os corais voltar a existir. Eles se recuperam, mas a recuperação dos corais se mede em décadas. Então não é tão rápido assim. E, com certeza, 1 ou 2 gerações de seres humanos serão afetados por isso tudo que estamos causando. Olha só, eu falei agora há pouco a notícia ruim, né?
da morte dos corais. E para equilibrar a situação, vamos mostrar algumas coisas que estão acontecendo de positivo. Olha só, já existem hoje, já estão sendo adquiridos e implantados aí o chamado piso solar. O piso solar doméstico já está sendo comercializado em Budapeste, por exemplo, juntamente com, né, esse piso solar ele é feito com uma célula solar de captação de energia do sol para gerar energia elétrica e garrafas PET recicladas. Olha que coisa extraordinária. Budapeste é a capital da Hungria, uma cidade das mais bonitas aí da Europa. E lá é possível comprar então esse piso que gera energia solar e cuja eletricidade pode ser devolvida à rede elétrica da própria casa. Então se você gerar energia mais do que você gasta, você fica com créditos junto à companhia que fornece energia elétrica, né? Ou você pode vender para a companhia que fornece a energia elétrica. Então, o que é o piso solar? É um pavimento, né? Um piso feito de células de silício monocristalino que é montado em vidro temperado. A partir daí é incorporado a uma estrutura feita de garrafas plásticas PET recicladas. O produto é desenvolvido por uma empresa húngara de tecnologia chamada Platio, que é especializada na criação de materiais de construção sustentáveis. Então essa empresa ela desenvolveu essa tecnologia para uso nas construções, né, no uso doméstico. À primeira vista parece um piso onde você pode facilmente cair, deslizar, né, porque parece de vidro, né? No entanto, ele tem a característica de ser um piso antiderrapante, né? E também os ladrilhos são feitos com diversas cores, né? Na cor preto, vermelho, azul, verde. Enfim, esteticamente você pode utilizá-lo da forma que melhor lhe agradar, né? Então a Platio afirma que com apenas 20 metros quadrados o piso gera energia solar para suprir o consumo anual energético de uma família de tamanho médio. Com 20 metros quadrados você gera energia elétrica para uma casa com uma família de tamanho médio, aí quatro pessoas, né? Pai, mãe, filho e filha. Para quem tem veículo elétrico, a energia também pode ser usada para abastecer o veículo elétrico, recarregar a bateria durante a noite para o seu carro elétrico, né? Muito interessante. Então os usos são os mais variados aí. O pavimento pode ser usado em parques, praças e até em infraestrutura no meio do mar, né? Segundo a Platio, o produto também pode ser instalado em calçadas, terraços, varandas e pátios. Imagine uma casa com pavimentação solar, telhado solar e bateria doméstica para armazenar o excedente. É o paraíso da autossuficiência energética. Realmente extraordinário, né? Tem muitos países aí, a França, por exemplo, já planejou 1.000 quilômetros de estrada solar. O piso asfáltico, né? Com esse piso solar, captar energia do sol na estrada de rodagem. Imagina 1.000 quilômetros de estrada com piso que capta energia solar. Naturalmente toda a iluminação da estrada sendo feita com aquela energia gerada pela luz solar, eventualmente algumas cidades abastecidas também, e por aí vai. Então nós estamos assistindo aí ao surgimento de tecnologias novas, tecnologias limpas, que geram energia para movimentar tudo aquilo que a gente precisa a partir de fontes limpas, que não geram emissões de gases do efeito estufa. Portanto, quanto mais isso for implantado, melhor. Nós precisamos abandonar rapidamente. Os países têm se comprometido em neutralizar as emissões de carbono até 2050, ou seja, não gerar mais gás carbônico do que aquilo que a natureza pode absorver, né? Então, geração neutra de carbono para não ficar acumulando na atmosfera esses gases
que causam o efeito estufa. E para isso acontecer, essas tecnologias novas, fontes energéticas alternativas, fontes limpas, são fundamentais para nós continuarmos com o nosso ritmo de vida da nossa sociedade, que consome muita energia, né? Cada vez mais, mas também sem emitir os gases que causam o desequilíbrio climático do planeta. Volto aqui para me despedir. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.